Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Estamos à frente do nosso Mandcast. E no nosso bate-papo desta semana, eu tenho o prazer de chamar um grande nome da odontologia. Este cara é responsável e muito importante na área de estética com resinas para anteriores, pessoal. Nós, cirurgiões dentistas e os pacientes que precisam fazer uso aí de resina para correção estética de anterior, sabemos da importância disso. E por isso temos que estar sempre ancorado nas melhores evidências científicas e conhecendo com quem sabe de melhor. E quem é esse cara? Bruno Reis. Cara, obrigado por estar aqui, viu? Valeu, Marcelo. Obrigado, eu que agradeço o convite. E vamos lá. Vamos lá. Bruno Reis, graduado em odontologia pela UFO, fez mestrado em dentística lá na UFO também e doutorado em materiais dentários pela USP de São Paulo. Sim. Eu estava olhando ali o Instagram, hoje todo mundo olha Instagram, né? É. E aí eu estou olhando ali, tem uma hashtag resina não é plano B. E um cara chamado Bruno Reis que estava falando isso. O que é isso, Bruno? É isso aí, Marcelo. Lá em 2019 para 2020, eu comecei a trabalhar bastante essa hashtag resina não é plano B. Eu acabei vendo, e aí eu queria trazer essa discussão para a rede social, que era o fato de que o dentista muitas vezes acabava indicando restauração cerâmica e falava para o paciente aquela frase do tipo, olha, a gente vai fazer com você cerâmica, mas se você não puder fazer cerâmica, existe um outro material que não é tão bom igual cerâmica, que pigmenta, que mancha, que lasca, mas a gente pode fazer na sua boca, que é resina composta. Ou seja, resina era tratado como um plano B no consultório, quando o paciente não podia pagar por cerâmica. Tá. O que eu queria trazer com essa discussão é até que ponto que a resina é o material B e até que ponto que o profissional é B para poder lidar com a resina. Entendi. A hashtag resina não é plano B é que eu queria que as pessoas começassem a olhar para o material restaurador e fizessem primeiro uma autocrítica, uma autoanálise. Será que esse material ele está tendo o desempenho que ele merece ter, que normalmente ele teria, que a indústria preparou ele para poder ter na boca? E eu estou falhando com esse material? Ou é normal isso que acontece, dele pigmentar, manchar, lascar, alterar de cor? Me incomodava o fato de ser tratado com muita normalidade, o resina é assim mesmo, e sem ser feita uma análise de que, será que eu que não sou assim mesmo? Então eu queria trazer essa discussão, o resina não é plano B, foi para chamar a atenção para o fato, ei, peraí, não é plano B, mas eu achei que era plano B, porque eu achei que plano A era cerâmica. E a gente poder olhar para o que nós poderíamos fazer de melhor por esse material, para ele ter um desempenho melhor. O meu primeiro livro, que eu publiquei em 2020, que é o Finalização e Manutenção de Resina, é o início dessa discussão. Tá. Na verdade, ele é o fim da discussão, porque a finalização e a manutenção é o final da história, né? Tá. Mas vendo que fatores relacionados ao acabamento e polimento, que nem sempre é o acabamento e polimento propriamente dito. Às vezes é a escolha da resina para fazer o acabamento e polimento. Sim. Às vezes é a falta de ativação que influenciou no mau acabamento e polimento. Sim. Mas, ou seja, o Finalização e Manutenção, ele visava discutir aspectos de longevidade. O que eu queria era falar assim, nós iremos falar de acabamento e polimento, mas ao mesmo tempo eu quero te trazer outras coisas que se relacionam com o acabamento e polimento e que vão influenciar na longevidade da resina, na manutenção da característica estética. Porque a principal queixa da maioria dos dentistas para ele não confiar no material restaurador não era nem fratura, era muito mais, não, é porque resina pigmenta, é porque resina altera de cor. Tá. Eu falei, não, peraí. Tem várias ações que você pode fazer que vão melhorar o desempenho da resina. Quando você executar todas essas ações e aí você começar a ter falhas e você não está sabendo mais onde procurar, aí a gente vai falar, tudo bem, isso aqui pode ser uma limitação do material restaurador. Mas enquanto você não for um profissional nível A para lidar com resina anterior, e que isso, quando eu falo isso, eu estou falando de um grupo de conhecimentos enorme, né? Claro. Não é pontual, não é uma dica de fotoativação, é um mundo da fotoativação, né? É só um exemplo da fotoativação. Sim. Quando você olhar para esse cenário e falar, realmente, eu fui a fundo no tema e eu continuo tendo essa falha, aí talvez a gente consiga achar algumas falhas que são inerentes ao material. Até o uso de adesivos, mas pessoas antes de culpar ele, né, a gente poder olhar para o que a gente faz, né? Entendi. Interessante essa ideia. Então, o que significa assim que, na sua visão, o profissional, o cirurgião dentista, estava usando mais cerâmica porque ele terceirizava esse trabalho para o protético e ele só ia lá e colocava e falava, e vendia ainda, olha, esse material é muito melhor. Exato. Mas, na verdade, era ele que não sabe manipular corretamente a resina. Perfeito. E até acho que as duas coisas são diferentes. São materiais diferentes, soluções diferentes. Um material vitro, outro material com matriz orgânica. Há uma diferença dos materiais. Sim. Mas essa diferença, ela não influencia tanto num desempenho tão
tão diferente clinicamente falando. Tá. Pra gente pegar a resina, que às vezes não estava tendo o desempenho clínico que o profissional espera, e trazer ela para um desempenho clínico melhor. Talvez com um pouco mais de sessão de manutenção, mas que mal há nisso. Claro. Eu não quero fazer uma cerâmica em você e você sumir do meu consultório. Uhum. Eu quero mais é que você volte mesmo. Sim. Eu quero mais é fazer a sua manutenção, quero te acompanhar, eu quero continuar te ajudando a manter essa restauração em boca. Legal. Quando o cara faz cerâmica, quando o dentista faz cerâmica, ele terceiriza uma parte que eu acho que assim... Marcelo, tem mais de 4 mil alunos. Então, eu já vi muito aluno já com todos os níveis de discussão e de dificuldade. Sim. E eu vejo que escultura é uma coisa que a maior parte dos meus alunos tem dificuldade. Sim. Então, terceirizar a escultura fazendo cerâmica pareceu um caminho meio óbvio, assim, Sim. né? Cara, vou indicar cerâmica porque o resultado que eu tenho com resina não é bom. Nem era porque, muitas vezes, eu estava culpando a falha estética, mas era porque eu não estava seguro para fazer. Sim. Então, enquanto eu não estou seguro para fazer, é sinal que eu não domino o grupo de conhecimentos para fazer resina bem. Sem dúvida. Então, eu não posso ficar apontando o dedo para o outro, né? Antes de apontar para mim mesmo. Tá né? certo. E aí eu vi também nessa discussão que, de repente, surgiu o método One. O que é o método One? Exatamente. Marcelo, a gente veio... Eu vim trabalhando... Eu sou professor da universidade pública, né? Atualmente sou um professor afastado, mas sou professor da universidade pública, dei aula em pós-graduação, orientei. E a gente vai trabalhando muito com pesquisa e vendo pequenas ações que mudam o desempenho da resina. Esse conjunto de ações, eu fui listando ele e ensinando para as pessoas ao longo do tempo. Por mais que meu primeiro livro é o Finalização e Manutenção, porque a maior parte da minha carreira como professor foi focada nas pesquisas de finalização, acabamento e polimento, né? E manutenção da resina, eu senti a falta de uma parte que discutisse mais cor, que discutisse mais escultura e que pudesse trazer essas ações que melhoram o desempenho da resina. Eu queria dar um nome para isso, eu chamei de método One por uma sequência de coisas. Tá. Método One, porque eu queria um método que fosse definitivo, único, para que várias pessoas começassem a ter bons resultados. Esse método utiliza uma espátula só, e essa foi uma grande discussão no mercado, que foi a gente parar de olhar para esses kits de espátula com 5, 6, 7, 8 espátulas coloridas, lindas, brilhantes, mas que só precisava de uma. Então, lá em 2021, eu falei, cara, peraí. Hoje, para trabalhar com resina anterior, eu trabalho com essa espátula aqui e com essa. Mas eu trabalho só com esse lado dessa e só com esse lado dessa. Pegamos uma empresa parceira que uniu os dois lados. Claro. A Kinelato, uma grande empresa do Brasil, talvez o maior fabricante de instrumentos do Brasil, topou essa ideia. E a gente fez um instrumento único. Comecei a falar, ei, peraí, você não precisa de várias espátulas para esculpir. Você só precisa dessa para dente anterior. Ah, Bruno, e dente posterior? É outra pegada, é outra história. Então, só precisava dessa. Isso também faz parte do método One. Tá. E mais, Marcelo, toda uma linha de raciocínio que é uma linha lógica, que te ajuda, por meio de mapas mentais, a decidir qual sequência de cor você vai utilizar. Eu queria que as pessoas começassem a ter resultados sem grande dificuldade. Então, a gente ter um passo a passo, um step by step, que ajudasse as pessoas a ter bons resultados, fazia muito sentido. Claro. E isso também faz parte do método One. Eu tenho falado isso sempre, sabe, Marcelo? Como é que nós aprendemos a fazer preparo de coroa na faculdade? Com passo a passo. Nós aprendemos assim, ó. Primeiro pega a ponta diamantada tal, sei lá, uma esférica, coloca lá na cervical e faz uma canaleta. Você lembra disso? Lembro. Depois faz um sulco de orientação. Depois une o sulco de orientação. Sim. Ou seja, tinha um passo a passo para fazer coroa. Como é que a gente aprendeu a esculpir? Ó, mesmo. tá vendo? O dente é assim, ó. Agora é só você fazer igual. Ou seja, não tinha passo a passo para esculpir. A gente aprendeu a esculpir olhando para um dente de cera, olhando para um dente na mão. Ou seja, a gente olhava para dente todo dia. O dentista olha para dente todo dia e não esculpe bem. É verdade. O que é a ideia do método One? É uma padronização, é um passo a passo. Que no início, como também acontece com o preparo de coroa, o cara utiliza uma sequência de brocas. E com o tempo, ele começa a fazer com uma só. Sim. E ele fala, cara, eu nem preciso de tanta broca assim. Pronto. O método One é o caminho para ele seguir. E daqui a pouco ele vai falar, poxa, eu nem preciso de todos aqueles passo a passo que o Bruno coloca. Eu já tenho já como andar sozinho. Entendi. E essa é a ideia do método One. Legal. Que é o livro publicado em 2022. Que Que já chama traz todo esse passo a passo do método One. método One. Bacana. E aí, então, quais seriam as dicas que você daria para quem está começando a trabalhar agora, está chegando no mercado de trabalho? Nós temos, por ano, mais ou menos 20 mil dentistas novos saindo das universidades. Qual é a sua dica para esse pessoal? Marcelo, a primeira coisa é que resina anterior e posterior é o maior pagador de conta do dia a dia do consultório. Quem está entrando no mercado de trabalho sai capaz de fazer boa parte das restaurações em resina. Sim. E com um tempo de estudo que não é tão longo assim, é diferente do cara que vai ser ortodontista, que ele tem um tempo de estudo mais longo. É diferente do cara que vai ser bucomaxilo, que ele vai ter que aglutinar
vários conhecimentos e isso vai demorar um pouco mais de tempo. Ou seja, a faculdade te dá uma base de resina e dentro de um prazo relativamente curto, vamos falar assim, 1 ano, 2 anos, você consegue ter vários conhecimentos que melhoram o seu desempenho. Se eu hoje fosse pegar alguém que quer entrar nesse universo agora, que está entrando no mercado de trabalho, esses 20 mil que estão formando hoje, e falar assim, ei, você quer pagar as contas do seu consultório um pouquinho mais rápido? Invista tempo em continuar estudando resina anterior e posterior e coloque isso como carro-chefe na sua clínica. Vai te ajudar a vencer uma etapa difícil do início da carreira. Eu faço sempre esse paralelo comigo mesmo, né? Que eu fiz uma escolha errada. Eu achava que o dia a dia do consultório era muita cirurgia, porque eu era apaixonado por cirurgia e não porque eu olhei para o mercado de trabalho. Entendi. Então eu apostei no curso de cirurgia no último ano de faculdade. E o dia que eu caí no consultório? Eu não tinha tanto dente assim para extrair. Entendi. Eu não tinha tanto dente no palato. Eu não tinha tanto dente no fumo de saco de vestíbulo. E se eu tivesse feito esse investimento de tempo estudar resina, eu teria pagado mais contas, sofrido menos nos primeiros anos de carreira, até que eu falasse, agora eu estou numa situação que eu posso escolher o que eu realmente quero fazer. A minha paixão é ser ortodontista, então agora eu vou para isso. Entendi. Mas ajuda muito no início de carreira. Primeira dica é invista tempo em estudar resina anterior. Você tem hoje vários caminhos, vários livros, vários artigos, vários vídeos, cursos online. Enfim, o que não falta é lugar para você estudar, né? Provavelmente todo o conhecimento necessário para você fazer resina anterior no consultório já está disponível gratuitamente em algum lugar. É verdade. O difícil é caçar isso e juntar tudo isso, né? E um conteúdo de qualidade. E um conteúdo de qualidade. E também tem muita coisa ruim, vamos combinar, né? Eu acho que o segundo passo é investir em conhecimento de forma geral, com todos os aspectos restauradores, né? E o terceiro passo, que é uma dica que não está diretamente relacionada à resina, mas está relacionada a ganhar dinheiro, é a pessoa investir um tempo dela em estudar comunicação, vendas, gestão, acolhimento do paciente, humanização do atendimento, negociação, que são habilidades que a faculdade não te dá e que são importantes depois do mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma. Todo mundo olha você ali no seu Instagram, comunicador e tal, e acha que é super fácil. Vou pegar meu Instagram e sair fazendo assim. Não é assim, né? Existe uma técnica, existe estudo, existe... Exatamente. Não é intuitivo. E talvez para algumas pessoas até seja um pouco mais. O que não significa que essa pessoa também não estudou para aprimorar dentro dessa intuição que ela já tinha. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria te fazer uma pergunta meio provocação. Eu falei num episódio anterior com o Paulo Vinícius Soares, você conhece? Sim. PV. Esse cara é bom também, né? Meu orientador do mestrado. Foi seu orientador? Que bacana. Na época ele ainda não pintava o cabelo. Tá meio acabado, então. Agora já tá. Mas eu falei com o PV, cara, no Mandicast anterior, e ele falou sobre envelhecimento precoce bucal e o impacto que essa síndrome causa em materiais restauradores. Sim. Isso impacta também nas resinas anteriores? Com certeza. A maioria dos fatores de envelhecimento dental, de envelhecimento precoce bucal, também promove envelhecimento restaurador precoce. São muitas restaurações sendo substituídas precocemente, porque o dentista até estava preparado para restaurar, mas ele não identificou os fatores que levaram à necessidade daquela restauração, quando são fatores não relacionados à bactéria, à cárie. E aí ele continua sem identificar esses fatores para poder manter as resinas bem na boca. O envelhecimento restaurador acelerado tem levado a substituição precoce e desgaste de dente desnecessariamente. Sim. A cada substituição, um pouco mais de dente vai sendo envolvido. A gente entra naquele famoso ciclo restaurador, né? Alguns chamam de espiral da morte do dente, que é aquela restauração pequena de hoje, que é substituída precocemente, se torna maior, e se torna maior, e vira um implante. Isso. Então precisa tomar cuidado com isso também. O que nós queremos é também ter uma sequência de ações no dia a dia que nos ajude a não ter uma substituição precoce de material restaurador. Legal. E aí você estava falando aí da educação, da importância desse recém-formado se dedicar ao estudo para, por exemplo, ir para a área de estética, resinas, para começar, pelo menos. E eu estou vendo você usando essa camiseta da DocFi. O que é a DocFi? É isso aí. A DocFi é a tecnologia, a plataforma que abriu um espaço para eu poder fazer algumas coisas que eu sempre quis, que era ter um curso de resina anterior o mais completo possível. Então, dentro do meu curso, Método AMO 2.0 atualmente, lá na DocFi, a pessoa vai encontrar todo o conteúdo de resina anterior e ainda conteúdos de gestão, de venda, de negociação, de humanização, de clareamento dental, de controle de dor pré-clareamento, de controle de dor pós-restauração. Então, todo o conteúdo que eu achei que era importante que o dentista tivesse,
para ele poder se manter estudando em parceria com a DocFi, fazendo parte da DocFi, trabalhando junto com a DocFi. Eu consegui disponibilizar esse conteúdo lá, que se une a outros conteúdos de várias outras áreas, aonde a pessoa talvez chegou até a DocFi por meio do meu conteúdo, mas lá ele vai encontrar muitos outros cursos que complementam a formação dele. Ou ele chegou a essa plataforma por meio de algum curso e depois chegou até o meu curso. A ideia era ter um ambiente, ter um ecossistema que compartilhasse conteúdo de maneira ampla, completa, e que o dentista sempre que sentisse a necessidade de aonde que eu posso estudar um pouco mais, ele soubesse que ali está disponível conteúdo escrito, conteúdo gravado, online, pago, separado, fragmentado ou completo, mas que ele pudesse manter estudando. Essa então é a ideia do DocFi, eu abracei essa causa, estou junto nesse projeto e a ideia é poder expandir a nossa área de atuação lá dentro. Quem não conhece ainda está perdendo a chance de conhecer a plataforma mais legal da odontologia para quem quer estudar, só para quem quer evoluir, não é para todo mundo, tá? É isso aí. E o endereço lá é docfi.net. A DocFi, como o Bruno disse, é uma comunidade aí para os cirurgiões dentistas, profissionais da área de saúde, para trocar conhecimentos num bate-papo ali privado, para você perguntar ali qual é a melhor resina, qual a melhor estrutura que eu devo utilizar aqui para fazer essa resina anterior, qual é a cor, como é que eu escolho, pode fazer todo esse bate-papo. Tem mais de 500 relatos de casos clínicos lá, gratuitos, disponibilizados, além dos cursos todos, a comunidade do Bruno, comunidade do Método One, não é isso? Aí, o Black Belt Club, né, que eu chamei, isso. Que é esse espaço onde quem quer ser faixa preta em resina vai encontrar lá as informações que ele precisa, né? É isso Black aí. Belt Club é um espaço somente de casos clínicos. Olha só. Ou seja, o Black Belt Club não tem aula teórica. Se quiser a teoria, tem outros lugares para você estudar lá. Agora, se você que já faz o seu consultório, quer começar a fazer, quer assistir eu fazendo e explicando, o Black Belt Club está lá disponível. É isso aí, pessoal. Então, quem quiser, tá aí, docfi.net, com o Bruno Reis lá, dando todas essas dicas e muitas outras para você. Bruno, parabéns, cara. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço, viu? O Bruno está aí contribuindo demais com a odontologia, trazendo esse conhecimento. Também são anos e anos investindo na educação dele, com mestrado, doutorado, compartilhando conhecimento conosco, que somos dentistas aí, para que todos nós, cirurgiões dentistas, possamos ter a melhor evidência científica para fazer a prática no nosso paciente, a melhor prática no nosso paciente, que isso é o mais importante. Promover a saúde das pessoas que nos procuram com evidência científica e fazendo de forma ética e profissional. Então, muito obrigado, Bruno. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu, pessoal. Se você gostou desse Mandcast, esse também vale 2 likes, hein? E não esqueça de se inscrever lá no nosso YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para que você receba um alerta de que um novo Mandcast está no ar. Um abraço!